Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro revogou a prisão do presidente da casa, Jorge Pisciani, e de 2 deputados, Paulo Melo e Edson Albertazzi, todos do PMDB. 39 votos a favor, 18 contra e 1 abstenção. Os deputados defenderam um argumento que a Constituição só permite a prisão de parlamentares em flagrante delito ou por crime inafiançável. O clima esquentou lá no Rio de Janeiro. Após a abertura dos trabalhos, o deputado Flávio Serafini denunciou que uma oficial de justiça estava sendo impedida de entrar na Alerj para notificar a casa sobre a decisão da justiça de liberar as galerias. Do lado de fora houve confusão, confronto entre manifestantes e a polícia. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça da Alerj já havia emitido um parecer contrário à decisão do TRF2. Ô Vera, eu começo com você. Essa sessão tem gerado muita discussão, inclusive numa entrevista à Folha, a gente até comentava aqui um pouquinho antes de entrar no programa, né? O ministro Marco Aurélio do Supremo disse que a Corte pode inclusive anular a sessão desta sexta da Assembleia caso os deputados decidam liberar os PMDBistas, o que já aconteceu, né? Soltar os 3 deputados. Agora fica a pergunta: a Alerj votar a prisão dos parlamentares não é uma questão constitucional, né? Como é que você viu esse resultado e toda essa questão que envolve se cabe também a deputados estaduais, outras assembleias, do que aconteceu no caso do Senado envolvendo o Aécio? O que você acha? Olha, Patrick, tem muita confusão nesse debate. A gente falou um pouco disso aqui ontem, mas o ouvinte vai ter que ter paciência, porque vamos ter de voltar a falar um pouquinho desses meandros legais. E eu acho, tá? E eu vou dizer já para quem tá revoltado, eu acho que todos esses meandros legais existem justamente para isso, para impedir que qualquer pessoa possa ser punida. Dito isso, o que está na Constituição, que é a lei máxima que rege o país. Diz o artigo 53 que deputados só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. Não é ou em crime inafiançável, tá? É em flagrante, e o flagrante tem de ser de um crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis de que fala o artigo 5º da Constituição? Aí indo para outro artigo. Racismo, tortura, tráfico de entorpecentes, crimes hediondos, terrorismo, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Não cabe analogia, é textual. Os crimes hediondos são homicídio, estupro, uma série de outros crimes, mas nenhum deles é lavagem de dinheiro, corrupção, não estão descritos na Constituição. E aí o que diz o artigo 27 da mesma Constituição? Que são extensivos a deputados estaduais, extensivas todas as imunidades e inviolabilidades de que fala esse artigo que eu li, o 53. Portanto, não é uma questão daquele julgamento do Supremo que decidiu que o Senado teria que votar o caso do Aécio Neves. Não tem nada a ver com aquilo. Naquele caso, o Supremo decidiu que o Senado votaria uma medida contra o Aécio que não era de prisão, não tinha nada a ver com isso. No caso dos deputados estaduais, é prisão e está textual na Constituição. Tem mais. No artigo 53 diz que, mesmo nesses casos de crime inafiançável e flagrante, a casa respectiva tem de votar, mesmo nesses casos. Então, não tem interpretação cabível aqui. Está tudo textual, expresso na Constituição. Que há que se mudar essa Constituição, concordo. Que tem que se rever essas imunidades e inviolabilidades, concordo absolutamente. Não é possível você garantir imunidade e inviolabilidade a esses senhores por crimes comuns, por crimes que são de pilantragem, de bandidagem. Isso tudo foi pensado no início para proteger o quê? Voto, para proteger opinião, para proteger a pessoa de uma perseguição política numa exceção democrática. Não para proteger pilantras que possam usar o mandato como um biombo para cometer crimes em série. Portanto, eu concordo que isso tem que ser mudado urgentemente. Todos os cidadãos de bem do país deveriam se engajar numa campanha pela mudança desse texto constitucional, mas isso se faz por meio de uma emenda à Constituição. Então, é natural que haja essa manifestação em frente à Assembleia, é compreensível, a revolta existe, ela tem motivos para existir, mas neste caso, o ministro Marco Aurélio, ele sabe que ele não está falando da mesma coisa, ele sabe que ele está sendo populista, usando uma coisa que não tem nada a ver com o caso em tela.
E um dos revoltados é o Marcelo Madureira, que já disse logo aqui na abertura com a soltura do Pisciani. O que você achou desse resultado, então, Madu? Vamos lá. Pois é, eu acho que esse resultado, apesar da Vera estar correta, né, não foi uma interpretação da Vera. A Vera apenas disse o que reza a Constituição, o que reza a lei. A questão é, as leis, né, desde que o mundo é mundo, foram feitas para organizar, ordenar a sociedade. O Estado foi feito e organizado justamente para organizar e permitir o avanço por igual, equânime, né, da sociedade, dos indivíduos, proteger as liberdades individuais, enfim. Esse é o Estado moderno. Acontece que hoje, no Brasil, né, a gente vive um Estado, primeiro, que vive parasitariamente da sociedade, né? Suga todos os recursos da sociedade. Em segundo lugar, desorganiza a sociedade, não atende os anseios da sociedade. Você ter um elemento permissivo como o Jorge Pisciani, como esse Albertazzi, o Paulo Melo e toda essa escumalha aqui que votou, eu estou com a lista aqui na minha frente, mas eu não vou perder meu tempo lendo não, mas aqui, essa escumalha que votou pela soltura do Pisciani, amparado numa lei que não atende nessas circunstâncias os anseios da sociedade, não organiza a sociedade, não contribui para o avanço e para o progresso do país, isso só aumenta a anomia, só aumenta a desorganização. Isso só nos remete cada vez mais a esse buraco escuro e profundo que esses últimos anos de governo petista, PMDBista, né, e agora associados também com o PSDB, né, e a contribuição também do PP, do querido do Valdemar, essa coisa toda, esses caras estão arremessando o país no caos. Arremessando o país no caos. Hoje, a 30 quilômetros de Brasília, uma criança de 8 anos desmaiou na escola de fome. Ela desmaiou na escola de fome. A 30 quilômetros de Brasília, a renda per capita mais alta do Brasil, aonde vive parasitariamente da sociedade a maior parte, né, desse aparato de Estado, desse funcionalismo todo parasita, né, que tem hoje a renda per capita mais alta do Brasil. Ali a 30 quilômetros dali, um menino em 48 horas só que tinha comido um prato de mingau de angu. Né? Então, se isso para mim, se isso não é crime hediondo, se corrupção não é crime hediondo, então eu não sei o que é. Se roubar dinheiro público não é crime hediondo, então eu não sei o que é crime hediondo. Ô Andreasa, e você, o que você pensa a respeito? O Madu estava falando que, na visão dele, a lei não organiza a sociedade, essa lei do jeito que foi, enfim, questionando exatamente esse resultado, mas entendendo pelo que disse a Vera. E você, como é que você vê essa questão? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa recortar e emoldurar a intervenção inicial da Vera. Tá tudo ali, né? Nós não concordamos com as coisas como elas são. Nós não achamos bom que o texto legal permita a impunidade, porque é disso que se trata. Mas o nosso papel aqui é buscar um equilíbrio e dizer, e não adianta dizer outra coisa, que há possibilidade de se reformar o que está na Constituição, mas hoje o que está na Constituição é isso. É inacreditável a fala do ministro Marco Aurélio, jogando para a galera, dando uma de Roberto Barroso, pelo seguinte, e aí é a única observação, que não é negar o que disse a Vera, apenas uma observação. A questão do Aécio Neves chegou ao Supremo Tribunal Federal como um pedido de prisão do Rodrigo Janot, que não poderia sequer ser recebido, pelas circunstâncias já muito tratado aqui. O Supremo, sempre criativo, transformou o pedido de prisão e, portanto, transformou como algo derivado do pedido de prisão em medidas cautelares, aquelas conhecidas. Não podia sair de casa à noite, afastado do mandato, coisas que o Supremo jamais poderia fazer. Mas na origem havia um pedido de prisão. E é o que iguala exatamente ao que acontece na Assembleia do Rio e em qualquer casa legislativa do Brasil. Houve um pedido de prisão. Como a Vera disse, mesmo que fosse em flagrante de crime inafiançável,
caberia à Casa Legislativa, e a decisão do Supremo, que foi extremamente confusa, e nós falamos aqui nesse programa que a decisão havia sido extremamente confusa, resulta nisso. O Marco Aurélio está falando que aquela decisão não autoriza outras casas legislativas que não o Congresso Federal a votar decisões judiciais. Onde está dito isso? O Supremo não tratou dessa questão, nem poderia tratar. E em não tratando, fica evidente que, goste-se ou não, o que serve para o Aécio Neves, senador da República, serve para qualquer vereador dos confins do Brasil. Essa é a verdade. A participação do Marco Aurélio não serve para nada a não ser para jogar fogo numa fogueira já terrível. Essa que é a verdade. Existe um projeto de lei do Senado que foi aprovado em 2013 no Senado e é de autoria do agora governador de Mato Grosso, Pedro Tax, que torna a corrupção um crime hediondo. Aí, portanto, poderia entrar nesse rol dos crimes inafiançáveis, cujo flagrante poderia ser motivo para a prisão de um deputado ou de um senador. Mas ele está parado na Câmara. Eu acho que, se eu não me engano, isso também consta das 10 medidas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público lá em 2015. O que eu acho é que há sim mudanças possíveis de serem feitas e pelas quais a sociedade deveria se mobilizar. Uma delas é essa: incluir corrupção, lavagem de dinheiro, todos esses crimes do colarinho branco no rol dos crimes hediondos e, portanto, passíveis de prisão em flagrante. E aí a gente tem que discutir, o Supremo tem de dizer, se crime continuado, que é o que o Ministério Público sustenta, que há nesse caso do Rio de Janeiro, vale como flagrante. Se o fato deles estarem em continuidade delitiva, continuarem praticando crimes, vale como um flagrante para esse efeito. E essas imunidades têm de ser reduzidas. Esse artigo 53, que estabelece essas imunidades todas para deputados e senadores, é o mesmo que fixa o foro privilegiado. O foro privilegiado já vai ser revisto pelo Supremo na semana que vem. Mas eu acho que é um caso de uma emenda constitucional e aí a sociedade pode pressionar por isso, porque uma emenda constitucional precisa de muitos votos para ser aprovada, 308 na Câmara, 51 no Senado, porque não é mais admissível no Brasil de hoje, com essa bandalheira toda que você vê, esse tipo de escudo. Porque na prática, ele significa isso que nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, nenhum senador do Brasil vai poder ser preso mais. E aí eu tenho que concordar que essa coisa do Senado do Aécio criou um ambiente para todo mundo se sentir à vontade de aplicar essa imunidade que consta no artigo 53. Veja que na época do senador Delcídio ainda tinha um certo medo. Na época do Eduardo Cunha, que foi preso antes mesmo, né, de ter sua cassação aprovada ali, ainda havia um certo receio em aplicar tudo isso. Mas agora escancarou-se um momento em que os políticos estão partindo mesmo para autoproteção, para proteção recíproca entre eles. Então eles estão usando o que a lei lhes permite, lhes faculta, para se proteger. Então a sociedade tem que exigir uma mudança legal. A lei vale enquanto ela fala do espírito do tempo dela. Quando ela deixa de atender, e aí o Marcelo Madureira está coberto de razão, quando ela deixa de atender aos anseios, às necessidades e aos clamores da sociedade, ela tem que ser revista. E a democracia existe para isso, para que as forças democráticas pressionem pela mudança das leis. Então, de onde vem esse entendimento do Marco Aurélio? Que eu tenho, de fato, uma outra frase aqui que eu achei até mais forte, que foi uma entrevista que ele falou com o UOL também. Ele diz o seguinte, viu, Andreasa? O que foi decidido pelo STF foi só pelo ângulo da Constituição Federal. Diz respeito unicamente, unicamente, ele reforça aqui, a situação dos congressistas. Não sei como surgiu essa ideia de que nossa decisão abrangeria deputados estaduais e, quem sabe, até vereadores. Eu fiquei pasmo. Foi exatamente isso que ele disse aqui nessa entrevista ao UOL. O voto dele, podem ver o voto do Marco Aurélio. Ele não faz essa especificação. Pois é. E nem poderia, Patrick Santos. É uma questão conceitual. Nós estamos falando, goste-se ou não, de cidadãos eleitos pela população. O caráter eletivo, é o voto do cidadão, e aí não importa se é senador da República ou vereador, é o voto que confere a legitimidade e que faz essa distinção. É o voto, é o fato de ser representante eleito que o protege.
com base nessa lei, que nós concordamos é ultrapassada, precisa ser revista. Mas se existe o voto, se existe a questão eletiva, se um vereador foi eleito da mesma forma como um deputado federal ou um deputado estadual, não é possível, a não ser dando vazão a um preconceito de casa legislativa, transformando alguma em menor, quando na verdade tem naturezas diferentes. E diz aqui... Mas está completamente enlouquecido, Marco Aurélio. Exato, e diz aqui, artigo 27 da Constituição, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Portanto, aplica-se a ele tudo o que a Constituição estabelece sobre isso, lá no outro artigo 53. Evocar o julgamento do caso do Aécio, nesse caso, é um desserviço, porque não é a mesma coisa. Estamos confundindo alhos com bugalhos. Um outro ministro com o qual eu falei desde ontem e hoje volta a falar, diz o seguinte, a interpretação da Constituição está sendo estendida para as cautelares, mas em relação à prisão nunca houve dúvida, então não cabe essa dúvida, entendeu? Esse o problema. Vai lá, Madu. Eu acho que vocês têm toda a razão. Eu só acho que a gente podia mudar um pouco o rumo dessa prosa, tirar um pouco do ministro Marco Aurélio Mello, que me parece realmente que ele fez um pronunciamento absolutamente fora de esquadro, mas eu queria conversar aqui com os ouvintes, com vocês, com as pessoas que nos acompanham, meditar um pouco sobre o significado que isso tem, principalmente no estado do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, que sempre foi uma espécie de caixa de ressonância do país. Você ter todo o PMDB hoje absolutamente envolvido em casos gravíssimos de corrupção, você ter esse indivíduo, esse elemento de alta periculosidade como o Jorge Pisciani, já no comando da Alerj, sei lá, acho que há 20 anos. Então você vê, e a que estado chegou, né, o Rio de Janeiro, depauperado, sem perspectivas, sem o que poderia... Isso aponta para onde vai o Brasil. O que me deixa preocupado, o que me deixa amargurado é a gente ser obrigado a assistir isso e ficar de braço cruzado. O que a gente faz? Né? Qual a atitude que toma, né, o eleitor, o cidadão do Rio de Janeiro, o funcionalismo público que não tem a menor perspectiva de receber o 13º, que dirá os salários normais, enfim, e o próprio estado do Rio de Janeiro, nós estamos condenados ao ocaso, a desaparecer, à barbárie. Hoje a criminalidade toma conta da cidade, toma conta da Baixada Fluminense, toma conta do interior. Você não tem os serviços básicos nenhum, entendeu? E aí você, na medida em que você começa a apurar, você começa a mexer, né, nesse sistema perverso, né? O que acontece? Você solta, você debocha da justiça, você sublinha a impunidade. Isso é um escracho com a população. E o que a população faz? Eu pergunto a vocês, o que a população faz? Ô Vera, você acha que essa decisão da Alerj passa para a população essa percepção de impunidade? Acho que passa. A própria manifestação lá em frente, a Alerj mostra isso. As pessoas estão revoltadas. Mas o que a população faz, eu acho que para começar tem que votar. Tem que votar em outras pessoas. Votar em outras pessoas que não essas. Não reeleger Jorge Pisciani, o filho do Jorge Pisciani que está lá, o outro filho que está em Brasília, o outro filho que está na Câmara Municipal. Eu acho que começa por aí, educação democrática, cívica. Eu sei que não é fácil, principalmente num país com voto obrigatório, que é algo do que eu sou diametralmente contrária. Eu acho que o voto não deveria ser obrigatório. Acho que teve um momento de voto obrigatório importante no Brasil, ali na redemocratização, uma coisa de aprendizado de voto, mas acho que já passamos desse momento. Acho que poderíamos começar melhorando a política e melhorando as instituições ao estabelecer o voto facultativo no Brasil. Enfim, é complexo.
Vai lá, Andreasa, sobre esse questionamento aí que o Madhu trouxe. Eu vou ser otimista como só raramente acontece, Patrick Santos. Eu acho que o Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço e está com as estruturas expostas, né? Com os ossos, com as tripas expostas, né? Enquanto, e não faz muito tempo, e com a adesão quase incondicional da imprensa, especialmente a do Rio de Janeiro, esse estado navegava num mar espetacular, voava num céu de brigadeiro, nos períodos do Sérgio Cabral, coincidentes com os governos petistas, antes da debacle, quando o petróleo estava em alta, época do apogeu, por exemplo, aqui no Rio, simbólico, do senhor Eike Batista. Toda essa orquestração criminosa já estava em curso. Esses cidadãos já estavam pilhando o Estado em todos os locais, em todas as áreas, em todas as secretarias. Só que havia o manto da segurança pública, da UPP, do senhor Beltrame, que eu não digo que tem algo a ver com essa corrupção, é evidente que não, mas o falso sucesso de sua política, das tais UPPs, contribuiu para criar a cortina de fumaça sob a qual esses cidadãos delinquiram, roubaram, e roubaram demais. A fonte secou em algum momento, o petróleo escasseou, o Eike Batista foi pro cacete, desculpem o termo, como símbolo, o Sérgio Cabral foi preso. E aí nós estamos na situação agora em que nada funciona finalmente, e que em nada funcionando também fica exposto à barbárie que esses senhores fizeram. Eles agora, os criminosos, não têm nenhum escudo a não ser eles mesmos, a não ser a proteção, por exemplo, feita para a LERJ. É a hora da sociedade se posicionar, sem violência, sem depredação de patrimônio público, mas firmemente. Objetivamente, a primeira coisa é não votar nesses senhores. É muito simples, é investir em algum nível de renovação. O que eu acho que vai acontecer, e aí eu sou pessimista, a casa caiu, tá tudo nu. Eu sou otimista, é hora de agir. Pessimistamente agora, o que eu acho que vai acontecer? Nada. Esses caras serão reeleitos. Podem apostar. Jorge Pisciani será reeleito se puder concorrer. Então, é hora de atribuir responsabilidade a quem tem também, ao eleitor, ao cidadão desse estado aqui, que elegeu sucessivamente os piores governantes da história do Brasil. Não há nenhum estado brasileiro desafio que tenha uma sequência de governantes tão ruim. Façamos a lista, comecem com Brizola. Fundamentalmente com Brizola, o pai de todos, mesmo daqueles que fizeram oposição, é o pai. Então vamos assumir nossa responsabilidade aqui, os cidadãos do Rio. Quer concluir, Madhu? Não, eu acho que é por aí, esse alerta, né? A importância de você realmente dar o seu voto consciente, muito embora o sistema, e veja bem que ele está falando do Rio de Janeiro, um estado importantíssimo da federação, não estamos falando de um estado afastado dos grandes centros de decisão, aqui você tem comunicação, malha ferroviária, Baubém tem alguma educação, e esses caras conseguem montar esquemas para se reeleger em função de fazer a política mais atrasada, paternalista, clientelista, de compra de votos, enfim, para você ver o nível de atraso que o país está. O Brasil caminha, regrediu enormemente nos últimos tempos, enormemente. Isso é de chorar. Alguma coisa? Não, só dizer que mesmo com um arcabouço legal que é feito sob medida para a impunidade, tem algumas leis e algumas jurisprudências que são conquistas da sociedade e que servem para combater um pouco isso. Uma delas é a lei da ficha limpa, que pode impedir, por exemplo, que esses senhores sejam candidatos em 2018 se eles estiverem condenados em segunda instância. Então, acho que o cidadão tem que ficar em cima e fazer com que a lei da ficha limpa seja preservada como um patrimônio, uma conquista, uma evolução nesse estado de coisas. E a outra é a jurisprudência que permite a prisão a partir da condenação em segunda instância. Não tem país no mundo que tenha 4 instâncias antes que a pessoa comece a cumprir uma pena.
Então essas duas coisas combinadas podem dar algum alento para esse estado de coisas. E as outras são a reforma dessas coisas anacrônicas, dessas leis que já não servem mais à sociedade.